todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, Mãos Unidas. Eu escolhi o tema, eu comprei no congresso esse livro, Diretrizes para o Êxito, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então são vários itens, vários capítulos que nós temos aqui, e eu escolhi para a noite de hoje o item 20, capítulo 20, né? Tenacidade. Tá? Bom, o que é ser uma pessoa com tenacidade? E o que é tenacidade? Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é tenacidade, né? Tenacidade, nós temos como sinônimo da palavra tenacidade, perseverança, persistência, obstinação, afinco, insistência, dedicação, garra, resolução, esforço, empenho e constância. E o que é uma pessoa que... o que é ser uma pessoa com tenacidade? É uma pessoa com atitude, obstinada, persistente, que não desiste de um projeto ou de uma ideia ou de algo que ela queira colocar em prática. Apesar de todas as dificuldades que surgirem, né, durante o que ela quer desenvolver, a ideia que ela quer colocar em prática, a atitude que ela quer colocar como certa, então ela se torna uma pessoa com atitude obstinada e persistente. E não é qualquer coisa que faça com que ela desista. O sinônimo eu já disse. E como desenvolver a tenacidade em nós? Como é que nós fizemos para nós termos tenacidade na nossa vida? Nós temos que ter o autoconhecimento, nos autoconhecermos. A inteligência emocional, a resiliência, traçar metas e objetivos e estar sempre pronto para recomeçar. Então, ser uma pessoa tenaz, ter tenacidade na vida, é isso. É eu estar sempre pronta para recomeçar. Me autoconhecer, ter a inteligência emocional e a resiliência, né? E traçar as minhas metas e objetivos e fazer com que essas metas e esses objetivos sejam alcançados, sejam concretizados. O que é ser tenaz? É ser resistente às pancadas da vida. Então, o que é ser tenaz, né? É ser resistente a todas as pancadas da vida. Seja no trabalho, na família, no nosso dia a dia. É nós nos tornarmos resistentes a tudo aquilo que vem para nos atrapalhar nos nossos projetos, nos nossos ideais, no que nós traçamos. De forma que não nos desviemos dos nossos objetivos. Quanto mais nós resistirmos aos problemas que aparecem nos nossos caminhos, mais tenaz nós somos. Então, sempre que surgem problemas, né, na nossa caminhada, nós temos os nossos projetos, as nossas ideias, não vai ser, como se diz, né, mel no espeto. Não vai ser fácil. Vai aparecer empecilhos, dificuldades, mas nós, quando nós somos tenazes, nós vamos conseguir e vamos seguir em frente, apesar dos empecilhos que acontecem. Muitas vezes a gente vê assim dizer, né? Ele é um exemplo de tenacidade, porque nunca desistiu do seu sonho. Mesmo quando todos tentaram desmotivar, tá? Então, tentaram, né, fazer com que ele desistisse, mas ele não desistiu dos sonhos. E quando nós temos um sonho que é alcançável, eu não falo em sonhos materiais, né? Mas também entre os sonhos materiais. Eu tenho que fazer o quê? Os meus projetos, as metas e seguir em frente, apesar de todos os empecilhos que aparecerem na nossa caminhada. Nós temos que seguir em frente.
Então, nós temos tenacidade na nossa vida. De acordo, então, com o livro Diretrizes para o Êxito, de Edivaldo Franco, que está aqui, muito bom esse livro, tá? Diretrizes para o Êxito, Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. No capítulo 20, se pretende realizar algo meritório. Vamos supor que nós pretendemos realizar alguma coisa que tenha mérito, né? Nós já queremos alcançar o mérito, que te promova interiormente, ao mesmo tempo auxiliando-te no crescimento social e humano. Então jamais esqueças da tenacidade com que deves lutar, a fim de que não abandones a tarefa a meio do caminho. Então, se eu quero alcançar, eu quero fazer algo meritório, né, que tenha mérito, e que vai me promover interiormente, me auxiliando no crescimento social e humano. Então, eu tenho que enfrentar todas as dificuldades e eu tenho que lutar para que eu consiga alcançar esse mérito. E não desistir no meio do caminho jamais, quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo que nós queremos alcançar. Muitas pessoas, muitos irmãos, vão chegar até nós e vão dizer: ah, mas isso é impossível, isso não vai conseguir. Porque para nos puxar para trás tem bastante, né? Para nos auxiliar é bem complicado. Para nos puxar para trás e dizer que não vai dar certo é bem fácil. Mas para auxiliar, são poucos que vêm nos auxiliar. Mas se nós temos tenacidade, nós vamos em frente com tudo que nós desejamos alcançar e almejar na nossa vida. Tanto espiritualmente quanto materialmente. Nós temos que buscar sempre e não, como disse antes ali, não abandonar no meio do caminho o que nós desejamos fazer, né? Todo investimento de luz enfrenta a densidade da sombra. Então, sempre, né? Quando nós vamos investir na luz, a densidade da sombra sempre vem nos tentar atrapalhar, tentar nos puxar para trás, não deixar nós irmos em frente, seguir a caminhada. Todo investimento de luz enfrenta a densidade da sombra e da ignorância em predomínio. Anelando, desejando um mundo melhor e mais feliz, no qual o sofrimento bata em retirada e os valores ético-morais do espírito predominem. Então, sempre que nós formos procurar, né, colocar em prática os valores ético-morais, que nós tentarmos trabalhar na luz, é óbvio que as sombras vão tentar nos atrapalhar, mas depende de nós seguir em frente e não nos deixar abatermos, nos fortalecermos para enfrentar estas sombras que tentam nos puxar para trás e não deixam nós seguir o nosso caminho e alcançar e distribuir a luz. Então, nós sempre será surpreendido, sempre quem trabalha na luz, né, será surpreendido por empecilhos e desafios que não te podem atemorizar. Então, nós não podemos nos tornar amedrontados, nós não podemos temer esses empecilhos que surgem na nossa caminhada. O que são, então, os valores éticos morais? A honestidade, o respeito pelo próximo, a responsabilidade, a cooperação, a lealdade, a empatia, a liberdade, o altruísmo, né? O bem-fazer, ajudar, amparar. O contrário de tudo isso seriam as irresponsabilidades, não cooperar com nada, a deslealdade, né? A antipatia. Então, nós precisamos trabalhar mais o que? Os nossos valores éticos morais e colocar em prática esses valores. Não adianta eu saber quais são os valores éticos morais, quais são os valores, e não colocar esses valores em prática. Não ser responsável, não cooperar,
né? Não ser leal, não ter empatia, não ser ético. Então tem vários valores, não são só esses, tem mais valores, né? Então nós precisamos fazer o melhor possível e colocar em prática esses valores, de acordo com o livro aqui. Quando nós iniciamos a trajetória, a perseverança deve acompanhar os nossos esforços. Então nós temos que ser perseverante diante dos nossos esforços e não decair jamais, ensejando ter renovação de entusiasmo e alegria contínua, né? Apesar de todos os empecilhos que surgirem na nossa caminhada, nós vamos nos esforçarmos para renovar o entusiasmo. Quando a gente às vezes vem alguém, ai, não é assim, não vai dar certo. Sempre tem pessoas, né, que dizem que não vai dar certo, quem sabe tu faz isso, faz aquilo. Às vezes tem pessoas que abandonam no caminho, deixam, né, se deixam influenciar por irmãos para que você não alcance aquilo que tu planejou, os projetos que tu tens, né? Nós precisamos seguir sempre em frente. Se o projeto é bom, é uma coisa boa, vai fazer o bem, eu tenho que colocar em prática, apesar dos empecilhos, das dificuldades, dos problemas que surgirem durante esse tempo. Mesmo quando os céus se apresentam plúbios, né? Tem umas palavras difíceis, Divaldo Franco e Joana e Ângeles escrevem, então eu vou dizer para vocês que eu usei o dicionário hoje para me entender algumas palavras, né? Porque Divaldo sempre coloca assim algumas palavras e eu não sabia o significado de plúbios e algumas aqui, então fui ao dicionário e coloquei as palavras. Mas depois de tu olhando o dicionário, tu entende, né? O que são então, ó? Mesmo quando o céu se apresentar em plúbio sombrio, cor chumbo, né? Em face das nuvens, nuvens então de cor de chumbo, nuvens cinzas, em borrascosas, ou seja, né? Nuvens com chuvas fortes, temporais, ventos intensos. Mesmo assim, mantenha-se firme e forte. E continue. É natural que assim ocorra, porquanto o inusual, que não é usual, né? O que não é usual chama atenção e experimenta reproche ou repreensão, especialmente quando em se tratar de realização enobrecedora. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa que vai enobrecer, então vão surgir nuvens, como disse ali, nuvens, né, cor de chumbo, nuvens fortes temporais, ventos intensos, ou seja, isso não significa que as nuvens, que é a chuva, que é o temporal, significa que são os problemas, as situações que vão tentar nos atrapalhar, mas nós, na nossa tenacidade, vamos continuar firmes e fortes para levar tudo aquilo, a todos os ideais e valores que nós pretendemos divulgar, que nós pretendemos vivenciar. O solo não trabalhado, quando em preparo para a sementeira, é sempre mais áspero do que aquele que foi arado, isso é óbvio. Quando a gente vai fazer um plantio, se você arar o solo fica mais fácil de ser as sementes serem colocadas e ele prosperar, ele crescer, a semente se tornar planta e crescer, né? Mas quando o solo não é arado, tem mais dificuldade. Também é uma figura de linguagem, né? Por causa que, o que significa? Você tem que preparar os irmãos para aquele projeto, para aquelas ideias que você está para colocar em prática, que você quer divulgar. Porque se você chegar em alguém que não foi preparado, com certeza você vai encontrar o quê? Resistência, né? Resistência, não vai conseguir alcançar o objetivo com aquele determinado irmão. E ele vai tentar fazer com que você desista.
O triunfo em qualquer empreendimento somente chega na etapa final após as renhidas batalhas. Se não teve tenacidade, tomba na desistência. Então, diante de tudo que nós formos fazer na nossa vida, se nós não tivermos a tenacidade, nós não vamos conseguir, nós vamos tombar e vamos desistir. Discute diante de um projeto, de um programa, de uma atividade, deve ser examinado e contornado. Então, quando acontecer alguma dificuldade diante do projeto, das atitudes que eu quero tomar, dos ideais que eu prego, que eu vivencio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que examinar, né, e tentar contornar essas dificuldades que surgiram diante dos meus ideais, dos meus projetos, de tudo aquilo que eu pretendo realizar. Caso não seja possível desenvolver o procedimento desenhador, o que é fácil de ser executado, qualquer pessoa faz o que é fácil, né? Qualquer pessoa faz aquilo que é fácil fazer. O mais difícil é mais difícil. Encontra dificuldades, empecilhos? Encontra. Então, tudo que é fácil fazer. Qualquer um faz, né? Porém, o complexo é com características de impossibilidade. Ele exige do indivíduo portador de qualidades mais valiosas, a fim de nunca abandonar o empreendimento. Então, no momento que eu vou fazer um empreendimento, que é um empreendimento, né, que exige mais qualidade e é mais valioso e não é fácil de fazer, eu tenho que, para mim não abandonar esse empreendimento, eu tenho que, se ele é mais complexo, as pessoas mais valiosas é que vão fazer esse empreendimento. Aquelas que não têm capacidade de fazê-lo, vão tentar fazer o quê? Com que eu desista do empreendimento, dos projetos e das ideias. Qualquer empreendimento exige abnegação, esforço, tenacidade. Ninguém ascende às alturas sem o enfrentamento das baixadas mais sinuosas e traiçoeiras. Do alto, a visão é compensadora e abrangente. Não se distingue dos perigos nem das armadilhas da subida. Então, quando nós vamos subindo passo a passo, quando nós chegamos no alto, por exemplo, uma montanha, nós vamos subindo, né, escalando a montanha. Quando a gente chega lá no topo e observa a paisagem, nós nem lembramos de toda a dificuldade que a gente passou para subir aquela montanha. Assim, somos nós diante dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, dos nossos ideais. Quando nós chegarmos ao topo, nós nem vamos lembrar dos empecilhos e das dificuldades que nós passamos antes de chegar ali. Assim também ocorre, por ocasião das edificações morais e espirituais. No início, tudo pareceu conspirar contra os resultados que tem em mente. Se o lutador não se encontra disposto a insistir, a repetir e não ceder, o empreendimento não será alcançado. Deixa de ser realizado, não vai ser realizado, né? Então, o lutador, ele tem que estar disposto, ele tem que insistir, ele tem que repetir e não ceder. Não ceder aos empecilhos. Como eu falei antes, ele tem que contorná-los, procurar resolvê-los para seguir o seu caminho. Porque senão esse empreendimento não vai ser realizado, né? O número daqueles que abandonam os propósitos superiores é muito grande. Muito grande, né? Mas nem por essa razão o progresso deixou de apresentar-se no mundo. Muitos desistiram no caminho, mas o mundo
Ele progrediu, apesar de todas essas desistências. Alguém não desistiu para que ele progredisse. É natural, portanto, que se pague os altos expêndios, que é uma forma de pagamento, né? Emocionais para o desiderato do bem, ou seja, para o anseio, a aspiração e a vontade do bem. Então não é fácil nós trabalharmos pelo bem, não é fácil. Você vai encontrar sempre pessoas pessimistas, egoístas, irmãos menos esclarecidos, que vão tentar tirar o teu entusiasmo, a tua alegria em querer continuar na caminhada. A crítica mordaz dos céticos, a desconfiança dos pessimistas, a arrogância dos prepotentes, a falácia dos cínicos, compõem a patética negação e transformam-se em montanha de problemas, tentando dificultar o avanço. Então, surge na nossa caminhada a crítica mordaz, porque crítica, a gente gosta de crítica. Todos nós temos que aprender a aceitar críticas, mas críticas construtivas, críticas que venham para nos auxiliarmos na caminhada. Não aquela crítica destrutiva que vem só para te deixar lá embaixo, né? Te destruir. Mas como nós temos tenacidade, nós não nos deixamos abalar pelas críticas destrutivas, e sim só aceitamos críticas construtivas. Então, os céticos, a desconfiança dos pessimistas, a arrogância, nós vamos encontrar que são irmãos menos esclarecidos, irmãos que são prepotentes, que acham que sabem tudo e tentam nos puxar para que nós não conseguimos ir para frente e levar os nossos projetos adiante. Então, se transformando em montanhas e problemas. Os problemas estão ali. O que se faz com problemas? O que nós fizemos com os problemas quando os problemas surgem? Nós os enfrentamos, contornamos, procuramos a solução. Não te preocupe com eles. Não se preocupe com os céticos, com os arrogantes, com os pessimistas. Não se preocupe com eles. Vence-os um a um, mantendo-te devotado, trabalhando sem cessar e demonstrando que a marcha longa se inicia no primeiro passo e continua na sucessão deles. Então, sempre toda marcha longa inicia no primeiro passo. E como que nós vamos vencer esses céticos, esses arrogantes que acham que nada dá certo, esses pessimistas que acham que tudo está errado, só criticam, não apresentam solução, não colaboram, não cooperam, e estão ali, só tentando fazer com que as coisas não mudem, que as coisas não cresçam, que as coisas não andem para frente, que o caminho seja interrompido ou atrapalhado. Então nós temos que não nos preocupar com eles e fazer a nossa parte. Vence-os um a um. Vamos vencendo um a um. Mantendo-te devotado, trabalhando sem cessar e demonstrando que a marcha longa se inicia no primeiro passo. Então toda caminhada, toda marcha longa, se tu não der o primeiro passo, tu não vai para frente. Sempre no primeiro passo. Os obreiros de Jesus, quando na execução dos compromissos que se vinculam, apresentam os sinais do esforço. Então, todos aqueles que se dizem obreiros de Jesus, que levam a obra de Jesus, que transmitem a obra de Jesus, que vivenciam a obra de Jesus, na execução então dos compromissos, quando na execução dos compromissos a que se vinculam, eles apresentam os sinais do esforço. Então, sem esforço não tem como nós sermos obreiros de Jesus. Porém, se revelam muito felizes por haverem sido convidados para a seara. Todo aquele irmão que é convidado para a seara de Jesus é muito feliz.
Nós, trabalhadores da doutrina espírita, trabalhamos com amor e nós trabalhamos felizes porque nós gostamos do que nós fazemos e nós nos sentimos lisonjeados com o convite e podemos fazer parte da seara de Jesus. E é essencial agir, trabalhar com afinco, não perdendo a ocasião que lhes apresenta para ser utilizado. Então nós não podemos perder a ocasião, quando surge a ocasião de nós trabalharmos e sermos obreiros de Jesus, nós não podemos perder essa oportunidade que muitas vezes surge no nosso caminho. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Jesus convidou-nos oportunamente: vem hoje trabalhar na minha vinha. Jesus nos convidou: venha trabalhar na minha vinha. Não estabeleceu condições nem determinou prioridades. Jesus foi taxativo ao enunciar: vem hoje. Hoje e não mais tarde. Porque o vínculo do tempo, na sua incessante movimentação, altera as condições e circunstâncias, priorizando aqueles que aceitam o convite e passaram a agir. Então Jesus nos convida hoje, né? Vem hoje trabalhar na minha vinha, vem hoje divulgar os meus ensinamentos, vivenciar os meus ensinamentos, procurar tornar o nosso mundo um pouco melhor, com mais amor, com mais esperança, com mais união, perdão, com mais justiça. Então nós nós somos convidados, todos vocês são convidados a trabalhar na seara de Jesus. Basta que a gente queira. Nós que já trabalhamos, nos sentimos, como eu já falei, muito felizes com esse trabalho. Com tenacidade, portanto, prossegue no desempenho dos teus compromissos para com a vida e não temas nunca. Então, com tenacidade, prossegue no desempenho dos teus compromissos para com a vida e não temas nunca. Por que nós não vamos temer? E nós vamos prosseguir. E nós temos tenacidade e nós temos quem? O nosso amado Mestre, Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho e que nós estamos sempre procurando. Não somos perfeitos. Não. Ninguém é perfeito. Nós temos os nossos erros, os nossos acertos, mas quando a gente se propõe a fazer algo, nós temos que ir até o final. Não podemos ficar pelo caminho. E no momento que nós escolhemos fazer parte da doutrina espírita, doutrina dos espíritos, nós temos que continuar o nosso trabalho. Muitas pessoas vão chegam, dizem, mas o que você ganha de ser espírita? O que você ganha de trabalhar na doutrina espírita? Muito. Nós ganhamos muita coisa. Nós somos muito felizes e nós escolhemos trabalhar na seara. Fomos convidados e aceitamos o convite. Então nós seguimos fazendo o melhor possível. Como eu já falei, não somos perfeitos, às vezes erramos, mas procuramos ser o melhor possível a cada dia. A cada dia que nós levantamos pela manhã, nós procuramos fazer com que aquele dia seja melhor do que o dia anterior. Ao deitarmos os nossos travesseiros, o que nós fizemos? Nós repensamos tudo aquilo que foi feito para que no próximo dia, se tivermos a oportunidade, fazermos melhor do que o dia anterior. Então Jesus convida: venha hoje, vem hoje, vem trabalhar na seara de Jesus. Que bom que todos aqueles que aceitam o convite. Ah, mas aqueles que não querem trabalhar na doutrina espírita, Jesus vai ficar... eles ficam de fora? Não é isso. Para te trabalhar na seara de vida,
Você tem que querer, você tem que ter tenacidade. Você tem que colocar em prática tudo aquele propósito que você traçou, os objetivos, as metas, e seguir em frente. Então, a nossa mensagem da noite de hoje era essa, sobre a tenacidade, de acordo com o livro de Divaldo Franco. Agradeço pela oportunidade, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de muita luz, e que todos, né, possam aceitar o convite do nosso amado Mestre Jesus Cristo e venham para a Seara trabalhar conosco. Que assim seja.